Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui para mais um vídeo com vocês. Dessa vez nós estamos em um ciclo novo, em um conteúdo novo, agora vai ser tudo novo novamente. Vocês estão acabando de sair de marketing, né? Vocês estão acabando de fazer esse processo de migração de módulo novamente, né? Não gostaria, para ser bem sincera, que essa mudança, que essa migração acontecesse de forma online, da forma que está acontecendo agora. Gostaria muito de estar praticando com vocês todo esse conteúdo, principalmente os últimos vídeos que a gente viu, né, as últimas aulas, que são conteúdos bem decisivos, conteúdos realmente super práticos e dinâmicos e que complementaria de uma forma excelente as explicações, né, os conteúdos teóricos que a gente viu, que a gente acompanhou nos últimos meses, que já estamos aí há uns meses nesse período. Pois bem, eu trouxe para vocês, gente, o nosso primeiro conteúdo de empreendedorismo, tá? Empreendedorismo, já falo para vocês, para quem não entrou no módulo ainda, para quem não viu lá na prática comigo na SW, para quem não viu nas aulas presenciais, para quem não estava presente, eu sempre faço a apresentação inicial de todos os módulos, sempre faço uma apresentação para explicar como é que vai funcionar o módulo, o que é que vai ter, o que vocês vão ver, quais são os pontos fortes, os temas principais que serão abordados, quais são os temas que irão agregar mais positivamente à vida profissional de vocês e pessoal também. E eu sempre gosto de fazer isso, como eu disse para vocês no início de cada módulo. Como eu disse, infelizmente a gente não teve essa oportunidade, né? Tanto no módulo de marketing, que foi um processo que a gente migrou, um processo que a gente entrou no módulo de marketing online, em quarentena, né? A gente entrou nesse período, então não teve como eu criar de fato uma apresentação com vocês, devidamente, uma apresentação correta sobre o módulo com vocês. Infelizmente não tem como eu trazer para vocês também dessa forma aqui, como eu disse, uma maneira prática que eu trago isso, mostrando para vocês conteúdos em mãos, mostrando para vocês, junto com a apostila de vocês, quais serão os tópicos, debatendo junto com vocês. Então, a apresentação que eu gostaria de fazer sobre cada módulo, como normalmente eu faço, infelizmente a gente vai ter que adiar um pouquinho e conversar sobre ela na prática, né, posteriormente. Mas já trago para vocês, né, claro que pelo fato da gente não poder fazer da maneira como eu gosto de fazer, naturalmente, já que a gente não pode fazer dessa forma, a gente pode fazer de outra, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente, o módulo de empreendedorismo, tá bom? Então, nesse conteúdo aqui, ele tem ao todo 20 aulas, para quem tá com a apostila aí, consegue acompanhar no sumário essas 20 aulas. E claro que eu tô contabilizando com as aulas práticas, que nesse caso aqui, nos nossos vídeos, né, na nossa maneira online de aula, a gente não contabiliza essas aulas práticas. Então é metade disso aí. Então a gente não vai ver 20 aulas, vai ver menos que 20 aulas do módulo de empreendedorismo. Se vocês observarem na primeira aula, que aí está dito como aula 1, introdução ao curso, para quem está com a apostila aí vai conseguir me acompanhar, essa primeira aula, gente, é uma aula inicial sobre dinâmicas de apresentação, conversas com o aluno, conversas com o professor. É um momento de primeiro contato, principalmente não só com as pessoas, mas também com o curso. Então, essa primeira aula é explicando basicamente como é que vai funcionar, tudo que vocês vão ver com relação a todo o curso. Por isso, essa aula a gente não vai ver aqui na nossa plataforma online, tá? A gente não vai ver aqui nos nossos vídeos online, que é uma aula apenas voltada para um conteúdo mais dinâmico, mais divertido, mais para descontrair e fazer uma interação com todo mundo, tá? Então, como a gente não vai poder fazer também
a gente vai, digamos, pular um pouquinho essa aula aí, tá? A gente vai adiar essa aula aí para um outro momento. Então, oficialmente, a gente vai iniciar o nosso conteúdo, gente, na aula 2, que é falando o que é um processo, a origem do termo empreendedor e a origem do ato de empreender, como foi que começou essa ideia de empreender. Então, a gente vai começar com esse conteúdo aí e os demais vou trazendo para vocês normalmente, como vocês viram, os conteúdos anteriores, tá bom? Então, espero que vocês gostem, eu não vou me prolongar muito, já que é um conteúdo aqui que a gente vai explanar um pouquinho de cada coisa, a gente vai explanar um pouquinho do que é um processo empreendedor, vamos falar um pouquinho da origem do termo empreendedor, vamos falar um pouquinho sobre cada situação, então eu não vou me prolongar tanto aqui na introdução. Mas só para não me esquecer, não esqueçam, por favor, de responder os exercícios e verificar se vocês estão em dia com as pontuações de vocês, tá bom? Eu vi aqui recentemente, nas últimas notas, nas últimas correções, que muitas pessoas passaram a acompanhar as aulas no início, certinho, tudo correto, depois deu uma desandada, esqueceu um exercício, ou não viu, ou passa despercebido lá no grupo, e aí veio fazer novamente em outro momento, enfim. Então, tem algumas pessoas que estão faltando algumas notas aí perdidas pelo meio, tá bom? Então, pra ninguém ficar aí sem pontuação, sem nota, verifiquem quais você fez, dê uma... rola aí a câmera, tá? A conversa aí, dá uma olhadinha nos últimos conteúdos que a gente viu e verifica quais foram os exercícios que você deixou de fazer, tá bom? Que ainda tem tempo, ainda dá pra você fazer, desde que você fale comigo, Dani, ó, faltou, ou eu acho que eu não fiz esse exercício aqui. Aí eu envio pra você, ou libero pra você novamente lá e eu posso reavaliar o exercício e adicionar na correção a sua pontuação, tá bom? Então, não esqueçam de fazer isso porque muitas pessoas já vieram me questionar com relação a pontuações. Tá? Vieram me perguntar, e aí, Dani, ó, tá faltando tal ponto meu, tá faltando tal nota minha. E aí, quando eu vou conferir, quando eu vou bater lá com as notas, eu vejo que a pessoa não fez o exercício, ou esqueceu, ou não viu. Enfim, então, só avisando aqui, vamos embora, tá? Gente, como eu falei pra vocês, nós vamos entender um pouquinho sobre o ato de empreender, vamos entender um pouquinho o que é o processo empreendedor, esse processo aí de criação, de tornar-se um empreendedor, e a origem do termo empreendedor, como foi que começou. Vamos pela ordem, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um processo. Quando a gente fala um processo, a gente está falando de um processo empreendedor, tá? Que é o processo em que a gente utiliza-se para conquistar o seu lado profissional, o seu sucesso profissional, para você se ver como um empreendedor de fato. Eu digo isso porque todo mundo já é um empreendedor. Dani, mas eu não me formei ainda, ou eu não tenho muito conhecimento sobre a área. Na verdade, você já é um empreendedor, porque você já toma conta de uma empresa que é você mesmo, tá? Você é uma empresa, você mesmo se administra, você toma as suas próprias decisões, você tem a sua autorresponsabilidade, você deve ter o seu autoconhecimento. Então, tudo isso aí diz respeito a também ser um empreendedor, tomar conta da própria empresa que é você. Então, o que é um processo empreendedor? Como elaborar e criar esse processo empreendedor? É interessante você fazer uma análise de quais recursos você tem, quais são as ferramentas que você tem, quais são as vantagens, quais são todos os recursos que você tem, que você pode usar a seu favor. Falo isso tanto no sentido literal, de você usar estratégias e ferramentas, pessoas para lhe ajudar, para construir algo com você, como você pode fazer isso no sentido figurado, ou seja, você falar, quando a gente fala sobre você, o que é um processo, como você utilizar as suas qualidades, as suas habilidades para se tornar um empreendedor ou para você conquistar o seu sucesso profissional. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui nesse conteúdo algumas formas de analisar essas habilidades e essas características para começar a colocar em prática você ir desenvolvendo. Gente, não tem essa pessoa que nasce empreendedora, não tem essa pessoa que já nasce com esse dom, digamos assim. É uma questão que você vai construindo, por isso que a gente chama de processo, tá? Porque é algo que a gente tem que construir, que a gente tem que erguer.
É uma questão que demanda muita labuta, ou seja, trabalho, em que você tem que, como eu disse, verificar o que você tem, quais são os recursos que você tem, o que é que você tem nas suas mãos ou o que você tem no seu lado, para ajudar você a construir algo que você queira, a chegar num objetivo, numa meta sua. Por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar um celular novo para mim até o final do ano. Pronto, você vai ter que criar um processo de estratégias, de o que é que você precisa, quais são os recursos materiais e físicos. Eu preciso de dinheiro, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um processo de guardar o meu dinheiro. Então, para isso eu vou ter que ter autorresponsabilidade, ou seja, eu tenho que saber que eu não posso gastar aquele dinheiro. Então, tudo isso faz parte de um processo empreendedor, que é o ato de você tomar uma decisão em busca de um objetivo, de uma meta, com os recursos que você tem e com aquilo que você tem que você pode se favorecer. Então, o fato de você se tornar empreendedor é você lidar com as situações que você vai vir a passar, porque todo mundo sabe que vai ter uma situação que você vai estar mais para baixo, outra situação que você vai estar mais alto astral. Então, saber lidar com essas situações e utilizar o que você tem a seu favor nas horas boas ou ruins é um ato de você se tornar um empreendedor. É um ato de você criar esse processo de se tornar empreendedor. E como eu disse, gente, é um processo. Então não pensem que vocês vão ver essa aula de hoje e vão terminar o vídeo pensando, poxa, já me sinto empreendedor. Você tem que começar a construir isso em você. E para você construir, você precisa desconstruir. Como assim? Para você começar a ter um processo de evolução, para você ter um processo de crescimento, você precisa se desprender de muitos costumes e hábitos que você tem. Você precisa se desprender de muitas coisas que você está acostumado, a famosa zona de conforto. E uma das características principais do empreendedor é a característica dele não se fixar numa zona de conforto. Ele está sempre se reinventando e trazendo coisas novas. Mais uma vez, é um processo de crescimento, é um processo de evolução. Então, tudo demanda um processo, se é que vocês me entendem, tá? Então, tanto para você criar artefatos, atributos, tanto para você montar uma empresa, para você vender um negócio, para você vender um produto, para você oferecer um serviço, para qualquer coisa, para você se tornar uma pessoa de sucesso, você precisa passar por esse processo. Processo de construção, processo de evolução, processo de desapego, processo de análise pessoal, tem vários processos que a gente passa para poder construir e chegar no objetivo que a gente queira, tá? Nesse caso aqui, o processo basicamente é uma sequência de acontecimentos que estão interligados de forma direta. Então, são a sequência de situações que estão ligadas, que demandam um certo tempo e recursos para que você chegue na sua conclusão confiável. Ou seja, um processo é você ir montando o seu caminho e analisando quais são os acontecimentos que vão ali, que você vai passando, que você vai vivenciando. Todos eles estão ligados, então de alguma forma você vai passar por situações positivas ou negativas, e você vai ter que usar esse tempo e o recurso que você tem para chegar no seu objetivo e na sua meta final. Então todo o processo, gente, passa por esse caminho aí, e você precisa usar das estratégias para que você possa chegar naquela conclusão confiável que vocês estão vendo ali. Dani, o que é a conclusão confiável? É a sua meta, o seu objetivo. Trazendo aqui para o conteúdo de empreendedorismo, mudando um pouquinho do sentido figurado, trazendo para o sentido literal, como seria, Dani, aplicar isso aí, esse processo empreendedor? Como é que seria aplicar um processo, criar um processo para um produto, para eu criar um produto? Vamos dar um exemplo bem simples. Para a gente ter uma linha de montagem de um carro, como é que funciona o processo de montar o carro? Primeiro a gente precisa analisar quais são os recursos que nós temos, nós precisamos analisar quais são as ferramentas, os materiais. Então, o que é que a gente precisa primeiramente para criar um produto, um carro? Para a gente criar esse produto, para a gente montar um carro, quais são as ferramentas, os recursos, os materiais que a gente tem? A gente precisa de borracha, precisa de vidro, precisa de fios, precisa de ferro, precisa de aço, enfim, precisa de um monte de produtos, de materiais
para poder montar esse carro. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a interligar os passos que estão diretamente ligados entre si, ou seja, a gente vai ter que começar a montar por ordem. Então, o que vai primeiro? A carcaça, ou depois o motor, depois os vidros, depois o couro, depois o banco, enfim. A gente vai começar a fazer um processo de montagem, ou seja, passo a passo, todos eles estão ligados entre si para poder chegar na conclusão confiável. Na linha de montagem desse veículo, acontece um processo. Como também, gente, na sua construção pessoal e profissional também acontece esse processo. Então, também caminha, analisa quais são os recursos, o que é que você tem a seu favor, vai juntando como se fosse, de fato, um passo a passo. Você vai vendo o que é que você tem a seu favor, vai analisando os acontecimentos, vai juntando, todos eles estão ligados entre si e você vai se construindo pessoalmente e profissionalmente, tá? Então, acontece da mesma forma. Mais um exemplo para vocês. Um exemplo bem simples de uma preparação de uma receita de bolo. Acontece também um processo aqui. Qual é o processo? Mesma coisa, usar tempo e recurso. Então, quais são os recursos aí? Os ingredientes, né? E o tempo que vai ser utilizado para gerar e criar esse bolo. Então, os ingredientes, a calda. E em seguida vem o modo de preparo. O que seria o modo de preparo? O modo de preparo são os acontecimentos que vão acontecendo, né? São os acontecimentos que vão ali gerando o produto, que vão gerando a situação, né? Ou seja, tanto para o lado figurado, como eu disse para vocês, as situações que nós vivenciamos para nos tornarmos empreendedores ou nos tornarmos uma pessoa de sucesso, como também no sentido que eu falei para vocês de criar um produto, uma coisa simples. Então, a receita de bolo, uma coisa tão simples, também é um processo. Então, requer recursos, requer tempo, todos eles estão ligados entre si. Então, preciso juntar os ingredientes? Preciso. Então, todos eles estão interligados entre si. E qual é a minha conclusão final? Minha conclusão confiável é ter o bolo prontinho. Então, uma receita de bolo também acaba sendo um processo. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender a minha linha de raciocínio. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, fala comigo lá no WhatsApp. Tá? Diz, Daniel, explica melhor sobre o que é um processo, que eu sei que a princípio vai ser um pouquinho complexo para vocês, mas se vocês estiverem entendendo, ótimo, vamos embora, tá? Então, basicamente, um processo é isso aí, é você utilizar tempo, recursos, analisar os acontecimentos, todos eles você tem que estar ciente que estão interligados, então seja os acontecimentos bons ou ruins, você vai ter que extrair coisas positivas de ambos para que você chegue naquela conclusão confiável, que é o seu objetivo, a sua meta ou aquilo que você queira alcançar, beleza? Então, basicamente, é isso. O que é o processo empreendedor? Para o empreendedor, é uma sequência de habilidades e informações que são adquiridas para a formação do pensamento e atitudes do empreendedor. Então, o processo para você se tornar empreendedor é basicamente esse, é você juntar habilidades, juntar informações, juntar características que você já tenha. Eu sou uma pessoa muito desinibida, eu sou uma pessoa muito comunicativa, ou eu sou uma pessoa que tem um tino financeiro para os negócios, então eu tenho uma habilidade para trabalhar com o lado financeiro. Então, é você juntar. Esses são os recursos. E aí eles vão formar pensamentos, eles vão formar atitudes para que você se torne de fato um empreendedor, tá? Então esse é o processo empreendedor. E como eu falei para vocês, o processo está inserido em todo ambiente, para a gente poder se construir como indivíduo, como ser humano, para a gente poder para podermos nos tornar empreendedores ou pessoas de sucesso, caso o seu foco não seja ser um empreendedor, seja outro. Meu foco, minha conclusão confiável, no caso, meu objetivo é me formar numa faculdade de Direito e me tornar advogado. Então, você vai passar por um processo. Você vai passar por um processo que você vai ter que ter tempo, recurso, vai ter vários acontecimentos que vão estar ligados entre si e todos eles você vai ter que extrair coisas positivas, vai ter que extrair aprendizados, vai ter que extrair habilidades e informações para construir o seu pensamento, para você poder tomar atitudes corretamente e se tornar aquela pessoa que você quer. Se é o seu objetivo se tornar, por exemplo, um advogado, como eu falei para vocês. Então, tudo requer um processo, beleza?
Como começou essa ideia de empreendedor? Qual é a origem aí do termo empreendedor? Esse termozinho aí que é em francês, que é entrepreneur, vocês podem depois dar uma olhadinha lá no Google Tradutor, podem digitar a palavrinha e escutar lá aquela mocinha do Google falando pra vocês. Eu não sou das melhores de falar francês, mas é basicamente entrepreneur, tá? Então, esse termo significa assumir riscos e começar algo novo, que é uma das principais características de um empreendedor, galera. Uma das suas principais características é a sua excelente habilidade de dizer, poxa, eu tenho essa possibilidade, então eu vou arriscar. Eu vou realmente assumir esse risco e vou tentar. Então, uma das principais características de você ser empreendedor é você ser aquela pessoa que não teme as coisas. Você é assim? Pense aí, eu quero dar um minutinho pra vocês pensarem. Você é aquela pessoa que diz assim, poxa, eu prefiro arriscar pra ver realmente se vai acontecer, se vai dar certo. Eu prefiro fazer acontecer do que depois ficar preocupado ou pensando se eu não tivesse feito. Se você é essa pessoa, você tem essa característica forte de empreendedor. E se você não tem e fica, poxa, Dani, eu não tenho essa característica, eu tenho medo de realizar as coisas, eu não tenho coragem de assumir riscos. Calma, você pode fazer isso com o famoso plano B, que é você correr um risco calculado. Se você tem medo de assumir um risco e começar algo novo assim, dando a cara para bater, você pode criar um risco calculado, que é você pensar, poxa, eu vou assumir esse risco, mas e se não der certo? Eu tenho essa segunda opção. Então, você pode usar essa dica aí para você poder começar a aguçar mais esse seu lado aventureiro de começar algo novo e assumir um risco, tá? Porque, como eu disse pra vocês, tudo é um processo. Então, nem todas as características que eu citar aqui pra vocês do empreendedor, vocês vão se identificar. Vai ter muita coisa que eu vou falar pra vocês que vocês vão dizer, poxa, Dani, eu não me acho assim, eu não me considero assim. Eu não acho que eu sou uma pessoa que tem essa característica, eu não acho que eu tenho essa habilidade. Então, gente, não tem nenhuma característica, não tem nenhuma habilidade que se você não tenha, você não possa possuir. Qualquer uma delas. Até paciência, como eu sempre digo, que é uma coisa que muitas pessoas dizem que é impossível você obter, tem como você obter se você trabalhar para isso. Como eu disse, tudo é um processo, tá bom? Então a mesma coisa acontece com a assunção de riscos para começar uma coisa nova, uma coisa diferente. Se você tem esse medo, você pode começar a aguçar isso aí aos pouquinhos, colocar isso aí na prática aos pouquinhos para você poder ver o resultado, tá bom? Como foi que começou esse termo de empreendedorismo? Primeiro começou com esse cara chamado Richard Kahneman, e ele foi um dos primeiros teóricos da área para distinguir esses dois termos que vocês estão vendo aí na tela, que é empreendedor e capitalista. Ele foi um dos primeiros que fez essa diferenciação de que o empreendedor é diferente do capitalista, tá? Se vocês ouvirem essas duas palavrinhas ou vocês verem alguém fazendo alusão uma à outra, vocês já podem saber que a diferença é: o empreendedor é uma pessoa que assume um risco, o capitalista é a pessoa que fornece capital, que fornece ali, por exemplo, o dinheiro, o lado financeiro, tá bom? Então tem essa pequena diferençazinha. O empreendedor, digamos que ele tem um espírito mais aventureiro aí para realizar suas atividades, mesmo com dinheiro ou não, tá bom? Então, diferente do capitalista que requer aí digamos, uma condição financeira para realizar algo, o empreendedor, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de recurso financeiro, ou se não tiver muito, ele vai assumir aquele risco e tentar do mesmo jeito, tá bom? Então, vejam aí essa diferençazinha, tá? Alguns outros conceitos de outros teóricos da área, que é o caso de Jean-Baptiste Say, que é um dos que eu acho mais interessantes, que ele diz que o empreendedor ele é o indivíduo que transforma recursos econômicos de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada. Em outras palavras, ele quer dizer que o empreendedor é aquela pessoa que olha um produto que nem valia tanto. Sabe aquela coisa que você diz assim, poxa, eu não dava nada por isso? Pronto. O empreendedor ele vai ver um lixo e pensar, poxa, eu posso transformar isso em luxo. Eu posso ver isso que muitas pessoas não dão valor e transformar isso em algo realmente de valor, algo realmente valioso. Então, um dos conceitos desse cara, desse Jean-Baptiste Say, é dizer que o empreendedor ele é um indivíduo que transforma recursos de setor de economia baixa para um setor de economia elevada, ou seja, valoriza as coisas
pequenas ou as coisas que não têm muito valor à vista de outras pessoas. Schumpeter também diz o seguinte: é alguém com desejo e potencial de converter uma ideia em invenção ou inovação bem-sucedida, tendo como principal tarefa a destruição criativa. E para o autor, ele diz que o empreendedor é capaz de modificar a economia, introduzindo novos produtos e serviços no mercado. Ele quer dizer, gente, que o empreendedor, ele tem uma capacidade de fazer uma modificação econômica, trazendo coisas novas e serviços diferentes para o mercado. Um exemplo bem simples disso aí é essa destruição criativa, tá? Que isso aqui, como vocês estão vendo, é uma evolução, é uma destruição de fato de um produto para o outro. Dani, mas foi destruído? Sim. Uma ideia nova foi destruindo uma ideia antiga. Então isso é o que a gente chama de destruição criativa. É trazer inovação para que haja diferenciação, para que sempre haja um produto novo, um produto que chama atenção. Isso também, claro, que acontece com serviços, tá? Mas basicamente o que ele quer dizer com destruição criativa é isso. É você sempre trazer uma ideia nova para substituir uma ideia anterior que não vai agregar tanto quanto essa que está sendo trazida agora, tá? Então, ele diz que o empreendedor ele pode e tem, né, essa capacidade de trazer essa destruição criativa para fazer essa modificação no mercado econômico. Chiavenato também diz o seguinte: ser empreendedor é ser uma pessoa que tem a sensibilidade e tino financeiro para os negócios. É ser dinâmico e realizador de propostas. É alguém que inicia e opera um negócio para a realização de uma ideia ou projeto pessoal. E essa pessoa, claro, acima de qualquer coisa, ela vai assumir riscos e responsabilidades a fim de inovar na sua área de atuação. Quando eu falo de uma forma bem enfatizada, assumir riscos e responsabilidades, principalmente com relação à autorresponsabilidade, é você saber que se algo der errado, a responsabilidade é sua, se algo der certo, o mérito é seu. Tá bom? Então, é importante trazer isso aqui porque uma também das principais características do empreendedor é ele assumir toda e qualquer responsabilidade por qualquer decisão que ele toma. Então, se ele tomou uma decisão e foi mal, ele não vai apontar o dedo e acusar: poxa, o meu funcionário não fez corretamente, o meu funcionário não fez da forma como eu queria. A responsabilidade do ato foi inteiramente dele. Então, uma das principais características também do empreendedor é ter autorresponsabilidade, tá? E quem pode se tornar um empreendedor? Qualquer um, gente. Quem busca conquistar os seus objetivos e se prepara de qualquer forma para alcançar é com certeza um ser em plena evolução. Se você está realmente disposto, se você tem o seu próprio incentivo para conquistar e alcançar os seus objetivos, você já está numa construção, numa evolução pessoal. Então, claro que quanto mais informações você obtém, quanto mais coisas você aprende, mais coisas você quer. Então, isso é claro que só vai te ajudar cada vez mais a alavancar aí a sua vontade, o seu desejo e a sua meta principal, tá bom? Mas é importante lembrar de uma coisa: para ser um empreendedor não precisa ser empresário. Mas para você se tornar um grande empresário, é importante que você seja um bom empreendedor. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui, gente, é que se você quer se tornar um empreendedor, você não precisa necessariamente já ter um negócio, já ter uma empresa. Você pode começar do zero, assumir simplesmente um risco e começar algo novo. Mas é claro que para você se tornar um empresário de respeito, um empresário realmente que tenha bastante autonomia, um empresário de referência, é importante que você tenha consigo as características de um bom empreendedor. Porque aí sim você vai ter a prosperidade e sucesso profissional. Seja empreendedor da melhor empresa que existe, que é você mesmo. Como eu falei lá no comecinho, todos nós já somos aí empreendedores natos, tá? Que são empreendedores de vocês mesmos, né? De nós mesmos, que nós temos a nossa própria empresa. Então, se você sabe administrar bem, com estratégias, as suas decisões, se você é uma pessoa bem organizada, uma pessoa que tem bastante autonomia, uma pessoa que já se considera uma pessoa de exemplo e referência, ótimo. Você já tem aí uma das principais ferramentas para se tornar um empreendedor de sucesso, que é você mesmo, tá? E, gente, como é que começou? Como foi que iniciou a origem do ato de empreendedor? Na verdade, o empreendedorismo está há milhares de anos atrás, tá? Desde lá atrás, né, nos nossos antigos e primatas, essas atividades já existiam, as atividades empreendedoras já existiam, quando utilizavam-se aí artefatos para criar, aí, por exemplo, pedras, madeira, por exemplo, pele de animal para se aquecer, tudo isso aí já era utilizado para criar um artefato de caça,
ou forma de sobreviver. Isso já era um pensamento empreendedor, já era uma forma de você destacar as suas atividades com ideias, tá bom? Então já era um princípio aí nesses primórdios aí da humanidade de empreender, tá? Usar o que você tem a seu favor. Outro exemplo, quando os antigos egípcios utilizavam, lá no Egito, os egípcios utilizavam aí mais de 30 mil homens e cerca de 20 anos de trabalho para erguer uma única pirâmide. Vocês têm noção disso? Claro que em muitos casos existia a questão deles forçarem, né, do trabalho escravo e tudo mais, mas muitos faziam isso por simplesmente seguir o seu líder, por idolatrar o seu líder e achar que o que eles estavam fazendo de fato era correto e que eles precisavam fazer aquilo ali. Então, basicamente, tudo que eles faziam era um princípio de empreender, de mais uma vez utilizar o que tem a seu favor, de seguir um líder, de seguir uma pessoa que tem uma voz principal, que tem uma palavra principal, que tem uma pessoa que tem autonomia, que tem referência. Então tudo isso aí já parte também e que faz parte da história do empreendedorismo. E em seguida, nos começos dos anos 90, foi quando realmente o empreendedorismo teve os seus holofotes voltados para ele, onde o foco realmente foi visto que era necessário o empreendedorismo estar presente tanto no mercado de trabalho como em instituições de ensinos e faculdades, que é o que nós vemos hoje em dia. Então, assim como qualquer outro processo, assim como qualquer outra disciplina, como qualquer outra área do mercado, o empreendedorismo também teve o seu processo de evolução e de construção, tá? Ainda assim, infelizmente, muitas pessoas não consideram o empreendedorismo como sendo algo necessário, porque acham que, mas eu não preciso estudar empreendedorismo porque eu não pretendo ser empreendedor. Na verdade, estudar empreendedorismo é muito além de apenas você pensar em começar uma empresa ou um negócio. Vai muito com relação às suas habilidades, como usar as habilidades que você tem a seu favor, como usar as suas características a seu favor, como você utilizar os recursos que você tem a seu favor, o seu tempo, na verdade, estudar o empreendedorismo e praticá-lo, claro, acima de qualquer coisa, né? Não é só estudar e praticar ajuda não só nas suas atividades cotidianas, mas também na construção do indivíduo. Então, por isso que depois dos anos 90, como eu disse, os holofotes voltaram-se para o empreendedorismo e foi visto que ele é tão importante quanto tantas outras matérias que a gente vê por aí. E claro que principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é o motivo que a gente está aqui, que a gente mesmo na distância tem conversado, tem dividido espaço, dividido conhecimento, use essas informações que vocês estão adquirindo, usem esses recursos que vocês têm, use o tempo de vocês para pensar que na crise é importante você criar. Então troque essa palavrinha crise por crie, seja um empreendedor ou empreenda na sua empresa que é você mesmo. Se você não tem um pensamento, uma perspectiva de montar uma empresa, montar um negócio, vender um produto necessariamente, tudo bem, mas comece a fazer essa mudança dentro de você, comece a partir disso aí. Principalmente nessa época que a gente está agora, em que muitas pessoas estão se acomodando, em que muitas pessoas estão entrando na sua zona de conforto. Faça diferente, tá? Utilize essa crise para você criar. Comece a criar com você mesmo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que, por mais que eu tenha falado aqui talvez um pouquinho rápido, porque eu adoro falar sobre isso aqui, eu me empolgo, quero falar bastante sobre ele, mas a gente vai ter alguns outros momentos de conversar sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando dos exercícios, mais uma vez, tô aqui pra ser a chatinha dos exercícios, não é por nada, não é nem pela questão da necessidade de fazer o exercício e ter a nota, mas a questão também de você praticar. Isso aí que eu tô trazendo pra vocês, uma forma de vocês fixarem mais esse conteúdo. Então eu só peço que vocês, mais uma vez, usem o recurso que vocês têm a favor de vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau!